Olá, estou aqui para falar sobre aula testes em escolas técnicas. Na realidade, eu vou apresentar um relato da minha experiência, falar um pouco em como é que eu lidei nas minhas aulas testes. Espero que isso auxilie vocês. Já trabalhei em ETEC, e para poder ingressar na ETEC, qual foi o caminho que eu percorri? Primeiro, comecei a ler o Diário Oficial toda semana para poder ficar sabendo dos concursos públicos, porque infelizmente não tem ampla divulgação desses concursos. Outra coisa que eu fazia também era me atentar aos detalhes do edital, porque por meio dos detalhes do edital eu podia me preparar melhor para aquela aula teste que eu iria fazer. E sempre que eu ia me preparar para uma aula teste, eu seguia os seguintes passos. Primeiro, eu procurava verificar a região onde aquela ETEC estava localizada, para poder entender melhor como seria meu local de trabalho, entender que aluno que aquela ETEC atendia. Outra coisa também que eu fazia era verificar que cursos que a ETEC oferecia, porque a partir dos cursos que ela oferecia, eu também conseguia ter uma ideia do qual era o perfil daquela ETEC. Aqui vai uma informação importante. Embora todas as ETECs estejam associadas ao Centro Paula Souza, cada ETEC possui o seu próprio contexto, tá? Isso é importante. Bom, e qual era o próximo passo? Me inscrevia para o concurso público e a partir daí, quando eu já sabia quais eram os temas das aulas testes que eu teria que preparar, porque na época que eu prestava concurso lá, você tinha que preparar 3 temas e ia ter sorteio de um dos 3 temas. O que eu fazia primeiro? Eu começava pelo plano de aula. Então já conhecia o contexto da escola, conhecia a região, sabia os cursos que ela oferecia e a partir daí eu montava um plano de aula, sempre deixando muito claro qual era o objetivo da minha aula, em que contexto eu esperava que aquela aula fosse aplicada, porque de acordo com o contexto a sua aula tem que ser adaptada, qual era o tema que ia ser trabalhado, o conteúdo que eu ia trabalhar e como eu pensava em avaliar aquele conteúdo, ok? Aqui vai uma outra informação importante. Nas ETEC, no edital, pelo menos até o tempo em que eu fazia aquele concurso, não era solicitado um plano de aula. Então, eu sempre fazia o plano de aula, imprimia pelo menos 5 cópias, e quando eu chegava para fazer a aula teste, entregava o plano de aula para a banca, eu tinha um pontinho a mais na prática, porque eles já começavam a me olhar com outros olhos. Nossa, esse cara se organizou, esse candidato ele sabe do que ele vai falar, ele se planejou. É diferente daquele candidato que não leva um plano de aula. Tá, então aqui vai a minha primeira dica. Mesmo que o edital não peça um plano de aula, leve um plano de aula e entregue para a banca que vai te avaliar, porque eles vão te observar com um olhar diferente, com certeza. Já para o Instituto Federal de São Paulo, tem uma pequena diferença, O contexto eu já conhecia, porque eu estudei no Instituto Federal de São Paulo, dei sim uma olhada para me atualizar nos cursos que o IF vem oferecendo, porque cada ano que passa parece que aumenta a oferta de cursos. Só que no edital do concurso já vem descrito o plano de aula e o que eles esperam que tenha nesse plano de aula, Então, por isso que eu falo que é muito importante observar o edital. Então, eu elaborei o plano de aula. Assim como eu fiz para a ETEC, eu sabia que na banca tem essas 3 pessoas, mas eu sempre imprimi um pouco a mais, então eu imprimi 5 cópias. Chegou no dia, eu entreguei o plano de aula e aqui vai a informação importante, O plano de aula que a gente vai elaborar tem que levar em conta o tempo da aula que a gente pretende dar, se a gente elabora um plano de aula que não contempla aquele tempo de aula, o plano de aula pode depor contra a gente, Então eu ia deixar muito claro no meu plano de aula qual era o tempo da minha aula, tinha uma avaliação póstuma, eu também descrevi o contexto onde esperava que aquela aula fosse aplicada. Quando você descreve um contexto no plano de aula, fica mais fácil, porque, por exemplo, vou trabalhar leis de Newton. De repente, o meu contexto, que eu espero trabalhar aquilo ali, fosse o primeiro ano do ensino médio. Eu deixaria claro no meu plano de aula, no meu plano de aula, que aquele conteúdo seria para o primeiro ano do ensino médio. Porque assim, você esclarece para a banca onde você pensa em aplicar aquela aula. Eu espero que esses pequenos depoimentos rápidos, possam ajudar vocês a elaborar o plano de aula de vocês. Então, qual é a minha sugestão? Antes de elaborar o plano de aula para uma escola técnica, pense numa escola técnica real, Pense na região em que ela está localizada, observe os cursos que ela oferece. Se possível, tenha acesso aos materiais didáticos que ela usa.
Tente primeiro conhecer a escola, para a partir da realidade que você conhece, você poder de fato elaborar uma aula que faça sentido para aquela realidade, ok? E a partir daí você poder elaborar o seu plano de aula. Até a próxima, gente!